Bem-vindos! Bora resolver aqui as questões, tá certo? Nosso módulo do terceiro ano de Sociologia, o livro, que na página 28 traz uma questão interessante para a gente aqui sobre esse tema tão rico que é o tema do desenvolvimento sustentável. Diz assim o texto. Por um modelo de desenvolvimento, começa assim. Os participantes do movimento acreditam que protegendo os despossuídos da concentração dos riscos, se estará criando resistência à degradação ambiental em geral, posto que os impactos negativos não poderão mais ser transferidos como de praxe para os mais pobres. Então, entenda que os participantes desse movimento acreditam que se a gente proteger quem é despossuído de concentração, de risco, eu estou criando uma resistência à degradação do meio ambiente, tá? Acreditava-se ser legítima a discussão ambiental majoritária, tendo por base a preocupação com a economia dos recursos ambientais, solo, fértil, água, florestas. Mas numa perspectiva de justiça e democracia, agrega-se a essa preocupação um questionamento quanto aos fins pelos quais esses recursos estão sendo usados. São eles usados para produzir o quê? Para quem e na satisfação de quais interesses? Para produzir tanques ou arados? Para servir especulação fundiária ou para produzir alimentos? Para dar prioridade à geração de lucros para as grandes corporações ou para assegurar uma vida digna às maiorias? Eis aí o cerne de uma discussão que se abre sobre a necessidade de um novo modelo de produção e consumo. Primeira questão referente-se ao texto. Considerando os argumentos do texto, por que os autores afirmam que os riscos ambientais não são democráticos? E na segunda, como a ampliação da democracia pode estimular o desenvolvimento sustentável para todos? Vamos aqui para a primeira, porque a gente considerava que os riscos ambientais eles vinham dos grupos sociais de risco. Que esses riscos ambientais, eles nasciam nesses grupos sociais desprovidos de poder de capital e eram eles os causadores da degradação ambiental, criando inclusive uma relação como se fosse de desenvolvimento econômico e civilizatório, uma coisa ligada à outra. Um processo de uma percepção de que aqueles grupos sociais, ausentes de conhecimentos técnicos, científicos, acabavam degradando, causando, impactando mais o meio ambiente. Mas aí você percebe que no próprio texto, ele levanta esse questionamento. Será que o cerne dessa discussão não é justamente sobre a necessidade de a gente mudar o modelo de produção? Será que essa condição de impacto ambiental, ela é do pequeno produtor, ela é da camada social mais pobre, ou ela vem do grupo social predominante, ou ela vem das grandes indústrias? Quem impacta mais? Quem é o maior causador de, por exemplo, da falta de recursos de água? A gente sabe que os recursos hídricos são a grande preocupação do planeta. Será que a escassez de recursos hídricos, ela vem realmente do pequeno agricultor ou das grandes produções agrárias? Será que o impacto ambiental ele vem da agricultura familiar ou dos grandes latifúndios? É o setor industrial ou é o trabalhador urbano de pequeno poder financeiro que causa esse impacto real? Então a gente vai trazer na primeira questão justamente que esses riscos ambientais eles não vão ser democráticos. Por quê? Porque nós temos os riscos causados pelos grandes grupos financeiros, por grandes concentrações de riqueza que acabam causando impactos ambientais na mesma proporção de sua acumulação de capital e que esses grupos, quando transmitem esses impactos, eles atingem grupos de risco. Então o impacto ambiental ele existe para todos aqueles que estão dentro daquela região, mas não é impactado de forma igualitária, porque nós temos pessoas que estão em zonas de risco. Se lhe falta água, tá? Dentro de uma zona urbana onde eu tenho uma estrutura criada, tá? Diferente de uma zona rural, nós temos impactos diferentes. Você vê que a escassez de água ela acontece num país, tá? Em impactos de diferença para cada grupo social. Que uma situação, por exemplo, de uma infertilidade do solo, uma carência de alimentos, ela não vai atingir todos os grupos sociais na mesma proporção. É isso que o texto nos remonta. E no item B ele fala como a ampliação da democracia pode estimular o desenvolvimento sustentável, porque a gente tem que entender que o desenvolvimento sustentável não é uma questão só ecológica.
Não é uma questão só ambiental, é uma questão sobre a dinâmica entre a relação do indivíduo, do ser humano, com essa relação da natureza. O desenvolvimento sustentável, ele pede um entendimento sobre a Agenda 21, ele pede um entendimento sobre a agenda de um desenvolvimento social. Desenvolvimento sustentável, ele cresce juntamente, ele casa com o desenvolvimento social. A gente tem que entender que eles estão conectados, interligados. Então é por isso que os processos de desenvolvimento social precisam ser entendidos também para se estudar desenvolvimento sustentável. Não é uma questão só do meio ambiente, é uma questão humana, é uma questão social. Combater-se a fome, os processos de desigualdade, os processos de infraestrutura, de direitos básicos de atendimento, isso está conectado a essa ideia de desenvolvimento sustentável. E aí sim, o princípio democrático de atendimento de um estado de bem-estar geral deveria acabar causando de forma positiva uma melhoria nas nossas relações de desenvolvimento. Tá bom? Forte abraço.